você teria coragem de seguir alguém, sabendo de todos os defeitos, hábitos e segredos daquela pessoa desde a infância? Agora imagine algo ainda mais absurdo. E se esse alguém dissesse ser o Filho de Deus por muitos anos? Foi exatamente isso que Tiago ouviu sobre o próprio irmão, enquanto multidões chamavam Jesus de Messias. Tiago observava tudo em silêncio. Ele conhecia Jesus desde criança, viu sua rotina, ouviu sua voz dentro de casa, compartilhou refeições simples em Nazaré. E talvez, por isso, acreditar fosse tão difícil, porque para Tiago, Jesus não era apenas o Salvador que curava cegos e fazia milagres. Era o irmão mais velho que cresceu ao seu lado. As Escrituras mostram que, no início, os próprios irmãos de Jesus não acreditavam nele, e aquilo criava uma tensão silenciosa dentro da família, enquanto multidões abandonavam tudo para seguir Cristo. Tiago permanecia distante, mas algo começou a mudar. Jesus começou a desafiar os religiosos mais poderosos de Israel. As multidões aumentavam. Os milagres se espalhavam como fogo. Cegos enxergavam. Mortos voltavam à vida. Endemoniados eram libertos. E então veio a crucificação. O céu escureceu. A terra tremeu. E o homem que afirmava ser o Filho de Deus foi pregado numa cruz diante de todos. Naquele momento, os sonhos dos discípulos pareciam morrer junto com Jesus. Mas 3 dias depois, tudo mudou para sempre, porque Jesus ressuscitou. E entre todas as pessoas que ele escolheu encontrar após voltar da morte, uma delas foi Tiago. A Bíblia não revela exatamente como foi aquele encontro, mas depois daquele dia, Tiago nunca mais foi o mesmo. O irmão incrédulo desapareceu e nasceu um homem totalmente consumido pela fé. Um homem que deixaria de ser apenas o irmão de Jesus, para se tornar uma das vozes mais poderosas da igreja primitiva. Mas o que Tiago viu naquele encontro, que transformou completamente sua vida, e por que sua carta se tornaria uma das mensagens mais duras e assustadoras da Bíblia? Comenta aqui embaixo. A fé verdadeira transforma e prepare-se, porque a próxima parte vai revelar como Tiago se tornou líder da igreja em meio ao caos, perseguição e morte. Depois da ressurreição de Jesus, algo extraordinário aconteceu em Jerusalém. Os discípulos, antes escondidos e apavorados, agora pregavam nas ruas com coragem sobrenatural, mesmo sendo perseguidos, ameaçados e presos. Eles não conseguiam parar. E no meio daquele cenário caótico, um nome começou a crescer silenciosamente. Tiago, o antigo incrédulo, agora era reconhecido como um dos líderes mais respeitados da igreja primitiva. Mas isso não aconteceu da noite para o dia. Tiago não se tornou grande por causa de milagres espetaculares ou discursos emocionantes. Ele conquistou o respeito porque vivia exatamente aquilo que pregava, enquanto muitos falavam sobre fé. Tiago demonstrava fé através da vida. Dizem que ele passava tantas horas ajoelhado em oração que seus joelhos ficaram endurecidos como os de um camelo. Jerusalém vivia dias perigosos. Cristãos eram perseguidos. Famílias eram expulsas das sinagogas. Muitos perdiam tudo por seguir Jesus. E Tiago observava uma realidade preocupante crescendo dentro da própria igreja. Havia pessoas que diziam amar a Deus, mas tratavam os pobres com desprezo. Homens que levantavam as mãos no templo,
mas usavam a língua para destruir vidas. Crentes que afirmavam ter fé, mas viviam sem transformação alguma. Foi então que Tiago decidiu escrever uma carta diferente de todas as outras, sem rodeios, sem suavizar palavras, sem tentar agradar ninguém. Sua mensagem era direta, como uma espada. De que adianta alguém dizer que tem fé se não tem obras? Aquelas palavras atravessaram as igrejas como um trovão. Tiago não estava dizendo que obras salvam. Ele estava revelando algo muito mais profundo. Uma fé verdadeira muda atitudes, muda palavras, muda caráter, muda tudo. E quanto mais sua carta se espalhava, mais pessoas se sentiam confrontadas, porque Tiago expunha um cristianismo superficial, que ainda existe até hoje. Mas a parte mais pesada da sua mensagem ainda estava por vir, porque Tiago começaria a falar sobre algo capaz de destruir igrejas, famílias e vidas inteiras: a língua humana. Tiago sabia que existia uma arma mais perigosa que espadas, mais destrutiva que guerras, mais mortal que perseguições: a língua. Enquanto muitos cristãos temiam soldados romanos, Tiago enxergava outro inimigo crescendo dentro da própria igreja: fofoqueiros mentirosos, pessoas que adoravam a Deus com os lábios, mas destruíam vidas pelas costas. E então ele escreveu algumas das palavras mais pesadas de toda a Bíblia. A língua é um fogo, uma pequena faísca capaz de incendiar florestas inteiras. Tiago via famílias sendo destruídas por palavras impensadas, amizades acabando por causa da inveja, igrejas divididas por orgulho e arrogância. E o mais assustador era isso: muitos desses conflitos vinham de pessoas que se diziam espirituais. Por isso, sua carta não era apenas um ensinamento, era um alerta urgente. Tiago ensinava que a verdadeira fé não aparece apenas nos cultos, mas principalmente na maneira como alguém fala, reage e trata os outros. Porque uma pessoa pode aparentar santidade diante de todos, mas revelar escuridão através das próprias palavras. Então, Tiago fez uma pergunta que ecoa até hoje: como da mesma boca pode sair bênção e maldição? O silêncio tomou conta das igrejas que ouviam aquela carta, porque todos perceberam que não bastava parecer religioso, era preciso transformação verdadeira. Mas Tiago ainda pisaria em um assunto ainda mais perigoso: as riquezas. Ele começou a denunciar ricos arrogantes, injustiças e pessoas que colocavam dinheiro acima de Deus. E aquilo começou a incomodar gente poderosa, muito poderosa. Os líderes religiosos passaram a enxergar Tiago como uma ameaça crescente, mas mesmo sabendo que estava em perigo, ele não recuou, porque havia decidido permanecer fiel até o fim. Se você acredita que palavras podem ferir ou curar uma vida, comenta aqui: Senhor, guarda minha língua e se prepare, porque na próxima parte você vai descobrir como terminou a história chocante de Tiago, um final marcado por coragem, perseguição e martírio. Jerusalém estava cada vez mais instável. A tensão política crescia. Os romanos observavam qualquer sinal de revolta, e os líderes religiosos estavam desesperados para silenciar o avanço do cristianismo. Mas havia um problema. Tiago, o homem que antes duvidava de Jesus, agora era conhecido por toda a cidade como uma coluna da fé cristã. Até mesmo muitos judeus que não seguiam Jesus respeitavam sua integridade, sua reputação
era poderosa e, exatamente por isso, ele se tornou perigoso. Os líderes religiosos perceberam que, enquanto Tiago continuasse pregando, mais pessoas seriam atraídas pela mensagem de Cristo. Então, decidiram agir. Segundo antigos relatos cristãos, Tiago foi levado ao ponto mais alto do templo de Jerusalém. A multidão observava em silêncio. Os líderes acreditavam que aquele seria o momento perfeito para destruir a fé dos cristãos. Eles deram uma ordem simples: que Tiago negasse publicamente que Jesus era o Messias. Mas aquilo nunca aconteceu. Em vez de negar Cristo, Tiago começou a proclamar diante de todos que Jesus estava vivo e reinava nos céus. A multidão entrou em choque. Furiosos, os líderes o empurraram do alto do templo. Seu corpo caiu violentamente, mas mesmo ferido, Tiago ainda estava vivo. E então aconteceu algo impressionante. No chão, machucado e próximo da morte, Tiago começou a orar pelos seus perseguidores, assim como Jesus havia feito na cruz. Naquele momento, os homens terminaram de matá-lo, mas não conseguiram destruir sua mensagem, porque sua carta continuou atravessando gerações. Até hoje, o livro de Tiago continua confrontando cristãos mornos, religiões vazias e uma fé apenas de aparência. Sua mensagem permanece viva. A verdadeira fé não está apenas nas palavras. Ela aparece nas atitudes, na perseverança, na humildade e na coragem de permanecer fiel até o fim. Tiago começou sua jornada duvidando do próprio irmão, mas terminou sua vida entregando tudo por ele. E talvez essa seja a maior prova de todas, porque ninguém entrega a própria vida por uma mentira. Se inscreva no canal, deixe um like e compartilhe. Deixe nos comentários sua fé e devoção.